Fala pessoal, mais uma aula sobre estatística e nessa aula eu quero mostrar para vocês as principais representações gráficas de coletas de dados estatísticos, tá bom? Vamos lá? Olha só, nós vimos na primeira aula que nós temos uma variável, temos uma frequência na coleta de dados de qualquer experimento que estejamos fazendo com um determinado grupo, não é verdade? Nós podemos pegar esses dados, colocar eles em gráficos. Os principais gráficos que nós estamos vendo é o gráfico de linha, como está aí, o gráfico de barras, o gráfico de setores e o histograma, tá bom? Falando sobre o gráfico de linhas agora com vocês. Olha só, dispondo os valores da variável e as respectivas frequências absoluta ou relativa em pares ordenados de um gráfico, utilizando eixos cartesianos, obtemos o conjunto de pontos que representam a relação ligando esses pontos por segmentos de reta. Obtemos o gráfico de linhas ou linha poligonal. O gráfico é muito usado para entender o comportamento de uma variável em função do tempo. O mesmo gráfico é raramente utilizado para descrever uma variável qualitativa, tá bom? Normalmente ele é usado para uma variável quantitativa. Olha só, vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Questão aí da UEG de Goiás. Diz assim, na figura a seguir, vê-se o gráfico comparativo entre as quantidades de chuva esperada e a quantidade de chuva registrada no sistema de captação de água cantareira. De acordo com o gráfico, o mês em que ocorreu a maior diferença entre o volume de chuva esperada e o volume de chuva registrada foi no mês de... Olha só, gente, aqui eu tenho o nosso gráfico de linhas. Perceba que nesse gráfico de linhas, a minha variável está aqui, ó, ao longo do tempo. A variável está aí, ó, outubro de 2013, novembro de 2013, dezembro de 2013... janeiro de 2014, ok? A frequência ela está registrada pela quantidade, certo? De chuva que aconteceu aí, ó. No caso, quando eu tenho o traço, é a chuva registrada, esse gráfico de linhas aqui, ok? Estou ligando com segmentos de retas. E quando está pontilhado, é a média esperada para o mês, que é este outro gráfico de linhas aqui, que vocês podem perceber que está sendo ligado aí, ó, com segmentos de reta. Perfeito? Então, olha só, eu tenho aqui uma variável, certo? Ao longo do tempo. E tenho aqui a minha frequência, uma frequência absoluta, porque está dando exatamente a quantidade de chuva. Então, ó, a maior diferença, nós vamos procurar aquele mês que tem a maior diferença aqui no gráfico mesmo, não é verdade? Olha só. Ó, de 226,8 para 62,9 vai dar uma diferença grande. Ou seria de 259,9 para 87,8. Certamente essa daqui, ó, já vai ser menor, né? Essa daqui também vai ser menor. Essas daqui também parecem que serão menores. Olha, visualmente no gráfico, a maior diferença aqui, ó, parece ser 259,9 menos 87,8. Fazendo essa subtração, eu tenho 9 menos 8, 1, 9 menos 7, 2, 25 menos 8 vai ficar aqui em 17. Então, eu tenho 172,1. Mas, se ainda há dúvida, vamos fazer também essa outra diferença de 226,8 e 62,9 para verificarmos se realmente esta aqui, o mês de janeiro de 2014, é o maior. Dezembro de 2013 está aqui, ó. Olha só, vamos lá, vamos fazer essa diferença então. 8 menos 9 não dá, né? Vou deixar aqui 5, aqui vai ficar 18. 18 menos 9, 9. 5 menos 2, 3. 22 menos 6
dá 16, 163,9. Dá para ver que essa diferença aqui foi maior, né? Agora, é maior que março de 2014? Com certeza é. É maior que janeiro de 2015? Acredito que sim, né? Vocês querem fazer também? Olha só, 271,1 menos 134,2. Vai ficar 0, fica 11. 11 menos 2, 9. Aqui vai ficar 6, vai ficar 10. 10 menos 4, 6. 6 menos 3, 3. 2 menos 1, 1. Com certeza é maior. A alternativa certa, então, janeiro de 2014. É a que tem a maior diferença. Olha, uma questão que apresentou aí a coleta dos dados estatísticos no gráficos de linha, tá bom? Mais um tipo de gráfico, gráfico de barras. Outra forma de representar os dados graficamente é utilizando o gráfico de barras, que pode ser construído utilizando barras verticais ou horizontais. Cada barra é associada aos valores de uma variável e sua altura, ou comprimento. É proporcional à frequência absoluta ou relativa dos valores observados. O gráfico de barras também é muito utilizado para descrever a associação de frequências com variável qualitativas. Tá bom? Olha só, eu tenho uma questão aqui da Cefet que diz assim: considerando as informações do gráfico abaixo, de 2010 a 2014, o número de turistas que chegaram ao Brasil cresceu ano após ano. Por exemplo, em 2010, chegaram 5,2 milhões de turistas ao Brasil. E em 2011, chegaram aí 5,4 milhões de turistas. Um aumento de 20 mil chegadas de turistas no Brasil. O aumento percentual de turistas que chegaram ao Brasil em 2014, comparando com o ano anterior, foi de aproximadamente, de novo, eu tenho aqui um gráfico de barras, aqui eu tenho barras verticais, aqui eu tenho uma variável, tenho aqui o ano de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e tenho aqui a minha frequência, uma frequência que está sendo dada em milhões de chegadas. Então, 5,2 milhões, que foi o que a questão deu. Em 2011, 5,4 milhões. Eu quero saber o aumento percentual comparando 2014 com o ano anterior. Então, olha só, em 2014, olhando aqui para o gráfico, percebemos que ele tem aqui 6,4. E o ano anterior, 2013, percebemos que ele tem 5,8. Eu quero o aumento percentual. Então, 5,8 representava 100%. O aumento foi de 0,6. Certo? 5,8 mais 0,6, 6,4. Esse aumento representa quantos por cento? Ou seja, fazendo aqui aquela multiplicação cruzada, né? X ele é igual a 100 vezes 0,6 dividido por 5,8. 100 vezes 0,6 é igual a 60. 60 dividido por 5,8 é aproximadamente 10,3. Portanto, 10,3% é o aumento aí percentual de 2013 para 2014. Ok? Gráfico de barras, tá, gente? Próximo, eu tenho aqui o gráfico de setores, tá bom? Uma outra forma comum e muito importante é a representação gráfica por meio de um círculo dividido em setores, em que os ângulos são diretamente proporcional às frequências de cada classe. Os ângulos dos setores, tá, gente? Dá uma olhada nesse exemplo aqui.
mais uma questão da UEG de Goiás que diz assim: em uma eleição estão concorrendo os candidatos A, B e C. Realizada uma pesquisa de intenção de voto com 1.000 eleitores, obteve os seguintes resultados ilustrados no gráfico de setores a seguir. Olha só, tem aqui um gráfico de setores. Perceba que no gráfico de setores eu tenho aqui a variável, certo? Que é A, B ou C. Os eleitores eles escolhiam entre esses 3 candidatos. E tenho aqui a frequência relativa para cada uma dessas variáveis. No gráfico de setores, essa frequência relativa tem que ser proporcional ao ângulo do setor circular. Olha, você sabe que em um círculo você tem aqui um ângulo central de 360 graus, não é verdade? Então, 360 graus tem que ser equivalente a 100% dos dados coletados. Ok? Isso daqui é uma igualdade que você pode usar para encontrar aí o ângulo ou a porcentagem de cada uma das variáveis neste gráfico. Olha, o que a questão está querendo saber? O valor do ângulo X do gráfico de setor é, olha, bem simples. Se eu sei que 360 graus equivale a 100%, então a frequência relativa, que tem que ser proporcional ao ângulo X, é de 20%. Então, qual é o ângulo? Eu posso fazer aqui apenas essa regra de 3. Posso cortar esse zero com esse. Posso cortar esse zero também com esse. E olha só, x é igual a 2 vezes 36. X é igual a 72 graus. Alternativa certa é a letra D. Pessoal, gráfico de setores, tá bom? O próximo gráfico que eu quero falar com vocês é um gráfico muito bom, é o histograma. A principal forma de representação gráfica de uma distribuição de frequência em que a variável apresenta valores agrupados em intervalos de classe, tá bom? É o histograma. Esse tipo de gráfico é composto de retângulos adjacentes em que cada base contém os limites inferior e superior do intervalo definido, e a altura é proporcional à frequência dos valores. Olha, observe aqui esse histograma. Pessoal, parece muito com um gráfico de barras, mas eu tenho aqui uma variável quantitativa, tá bom? E nesta variável, normalmente os dados estarão sempre em intervalos de classe. Intervalos de classe, ele está falando que esses 8, essa frequência absoluta 8, são de pessoas entre 20 e 30. Entre 20 e 30 o quê? Olha, eu tenho frequência das idades dos funcionários. Então, são 8 funcionários entre 20 e 30 anos. Eu tenho o limite inferior e o limite superior. Eu tenho 14 funcionários entre 30 e 40 anos. Eu tenho aqui, intervalos de classe. Ok? Esse tipo de gráfico ele é muito usado quando você está colocando a sua variável em intervalos de classe. Se eu fosse colocar pessoas com 25 anos, com 30 anos e não colocasse os intervalos de classe, dificilmente esse gráfico seria um gráfico histograma. Provavelmente iria colocar eles separados dessa forma. Eu tenho aqui um gráfico de barras. Ou também você poderia colocar aí um gráfico de linhas, tá? Fiz uma representação meio banal aqui, mas normalmente colocaria aí, então, 25 anos,
35 anos, ou melhor, 30, né, como eu coloquei aqui. E aí eu teria 8 pessoas com 25, 14 pessoas com 30, exatamente 30, exatamente 25. No histograma nós já temos aí intervalos de classe, tá bom? Procurei através dessa aula apresentar alguns tipos de gráfico para vocês, os principais, tá? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.